Saudações aos colegas, professor. A nossa equipe ela é composta por Carmen Lúcia, Eliane de Lourdes, Tatiane de Souza e eu, Rosilene Pereira. Tópicos a serem abordados: a Quarta República, Política e Constituição de 1946, acontecimentos que marcaram o governo Dutra, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, acontecimentos que marcaram o governo de Jânio Quadros, Jango, que tinha por nome João Goulart, que Jango só era apenas um apelido, uma junção do nome, João Goulart. Irei fazer uma breve introdução para poder entrar no tópico qual irei explicar. Surge no final do Estado Novo a abertura democrática. Houve em todo o país eleições gerais, onde foi eleito para a presidência da República o general Eurico Gaspar. Foram eleitos deputados federais e senadores para o Congresso Nacional, onde os mesmos iriam compor a Assembleia Constituinte, e assim seria encarregado de elaborar uma nova Constituição para o país. A Assembleia Constituinte tinha representantes dos partidos políticos PSD, UDN, PTB e PCB, os quais surgiram ao final da ditadura Vargas. Após essa breve introdução, entrarei agora no tópico Quarta República do Brasil, que foi um período de 1945 a 1964, como mostra o slide. E eu vou falar também sobre a fundação da nova capital do Brasil, Brasília, e o crescimento econômico e industrial. Bom, a Quarta República foi um período de 1945 a 1964. O nosso trabalho vai tratar sobre a democracia, vai tratar sobre o populismo, sobre essas fases que aconteceram no Brasil, os governos que tiveram momentos marcantes e governos que fizeram crescer. O populismo é um período que os nordestinos migraram para o Sudeste para assim em busca de trabalho, em busca de melhorar de vida. Como eu já havia falado, a Quarta República foi um período de 1945 a 1964. Foi um período assim da história do Brasil com o fim da era Vargas e finalizou com um golpe militar, ou seja, ela teve início assim, o fim da era Vargas. Então ela finalizou a Quarta República com o golpe militar em 1964. Nesse período, o Brasil ele cresceu economicamente, industrialmente. Houve também uma rápida urbanização, mas também aumentou as desigualdades sociais. Esse período foi marcado pelo populismo, aumentou a migração do Nordeste para o Sudeste do país. Isso estamos falando do Brasil, gente. Em 1946, entra em vigor uma nova Constituição, onde vigorou o regime democrático, com eleições diretas, criação do BNDES em 1952, criação da Petrobras em 1953, no governo Getúlio Vargas. O grande acontecimento que marcou esse período foi o suicídio de Vargas, em 24 de 10 de 1954, e a inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960, que a capital antes ela era no Rio de Janeiro, a capital do país. Aí, então, houve uma transferência do Rio de Janeiro para Brasília. Política e Constituição de 1946. Os quadros da política brasileira nesse período tomaram forma a partir do ato adicional, decretado por Vargas no começo de 1945. Por ordem de Vargas, foram criadas condições para a formação de novos partidos políticos para o Brasil, e os grandes partidos brasileiros desse período surgiram a partir de 1945. Nesse contexto, os três grandes partidos que atuaram ao longo do período da Quarta República foram União Democrática Nacional, UND, foi um partido de orientação conservadora e que tinha uma visão extremamente moralista da política. Eram extremamente antivarguistas e anticomunistas. Ao longo desse período, tentaram por diversas vezes tomar o poder a partir de medidas golpistas que iam contra a legalidade constitucional. Um grande representante desse partido foi Carlos Lacerda. O Partido Social Democrático, nesse caso PSD, era um partido que havia surgido a partir da estrutura burocrática criada por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, além de ter sido criado pelos interventores que haviam sido nomeados por Vargas. O PSD teve grande capacidade eleitoral. Os quadros do PSD eram extremamente habilidosos em angariar votos e eleger candidatos.
o que fez dele o maior partido do período. Um grande nome desse partido foi Juscelino Kubitschek. Já o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, foi criado pelo próprio Vargas, como continuidade do seu projeto de estabelecer uma política de aproximação com massas, sobretudo dos trabalhadores urbanos. Ao longo da Quarta República, o PTB aproximou sua política para implantar medidas defendidas pela esquerda. Os grandes nomes deste partido foram Getúlio Vargas e João Goulart. Além disso, a Quarta República esteve sobre as diretrizes da Constituição de 1946. Essa Constituição foi elaborada e promulgada logo após a posse do primeiro presidente eleito desse período, Eurico Gaspar Dutra. A Constituição de 1946 trouxe algumas melhorias, sobretudo em questões democráticas para o Brasil, pois restabeleceu direitos que haviam sido suspensos durante o período varguista e possibilitou a ampliação da quantidade de eleitores no Brasil. A Constituição de 1946, no entanto, criou algumas entraves na análise dos historiadores, pois continuou excluindo os analfabetos de ter acesso ao direito a voto. Aí só conquistaram esse direito com a Constituição de 1988. E os trabalhadores rurais continuaram excluídos das conquistas trabalhistas, que haviam trazido melhorias para a condição dos trabalhadores urbanos. Por fim, uma cláusula dessa Constituição, relacionada com a questão da reforma agrária, criou uma disputa política que esteve no centro da crise que atingiu o governo de João Goulart. Dutra, ele foi um militar brasileiro, o 16º presidente do Brasil, entre 46 e 51, sendo o único presidente oriundo do atual estado do Mato Grosso. O que marcou em seu governo foi a caracterização do alinhamento do Brasil como um aliado incondicional dos Estados Unidos, na Guerra Fria e pela perseguição aos movimentos trabalhistas e aos comunistas. Durante o seu governo, Dutra permitiu a entrada de capital estrangeiro, o que parecia ser uma boa ideia inicialmente, mas se transformou em um grande problema, devido à importação de produtos desnecessários. As reservas do governo, que eram de aproximadamente 7 milhões de dólares, variam para 90 milhões. Isso gerou o crescimento de dívida externa e da inflação. Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecido pelas suas iniciais JK, ele foi médico, oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro. O governo de Juscelino foi o período do governo vivido, entre 56 e 61. Sua eleição ela foi marcada pelo Plano de Ação, 50 anos em 5. Marca aí o desenvolvimentismo, já que o ideal era trazer ao Brasil desenvolvimento econômico, social. Segundo o JK, se com os outros governantes este processo levaria 50 anos, com ele levaria apenas 5. Ele trouxe diversas empresas estrangeiras para o país, entre elas a automobilística Chrysler e Ford, através do grupo executivo da indústria automobilística, já que ele queria incentivar o comércio de carros, além de televisão e outros bens de consumo. Em resumo desse governo, ele procurou alinhar a economia brasileira à economia americana, porque na teoria era um projeto muito bom, mas na prática não foi tanto. A começar pelo fato de que Juscelino propôs e fez empréstimos junto a centros financeiros americanos dividendo o Brasil, porém uma obra que ajudou a desenvolver especialmente a região do centro-oeste, que foi a locomoção. Se fala do Getúlio Dornelles Vargas, que foi um advogado político brasileiro, líder da Revolução de 1930 e nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 82. E um dos fatos que mais marcaram foi a Revolução Constitucionalista de 32. Essa fase que pressionou para que uma nova Constituição fosse elaborada. O período do governo constitucional ele começou em 34 e termina em 37. Foi um período caracterizado pela manutenção de um regime de governo democrático e liberal. Caracteriza também esse período os conflitos entre os diversos grupos que participavam da cena política da década de 30. Os conflitos entre comunistas e integralistas, além da ferrânea oposição do primeiro ao governo de Getúlio Vargas, que levaram à eclosão da chamada Intentona Comunista de 1935. Foi um movimento contido, com inúmeras prisões e dura repressão, servindo ainda de argumento para Getúlio Vargas realizar um novo golpe de Estado. O fechamento do Congresso, que se deu em novembro de 37, a imposição de uma nova Constituição deram início à terceira fase de Era Vargas, conhecida como Estado Novo, que vigorou entre 37 a 45.
que foi um período do Estado Novo, constituiu uma ditadura de Vargas, fortemente influenciada pelo fascismo que estava em vigor na Europa, e no fim do Estado Novo ocorreu simultaneamente o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1960, o governo de Jânio Quadros foi repleto de medidas desastradas, ou seja, as eleições presidenciais. Jânio Quadros foi baseado em um discurso moralista, no qual afirmava que limparia a política brasileira de toda a imoralidade. Sua postura na presidência fez com que diversos atritos com o Congresso surgissem, inclusive com sua própria base de apoio formada pela União Democrática Nacional. Além disso, Jânio tomou medidas na economia que levaram ao aumento no custo de vida e medidas peculiares que desagradaram a população, como a proibição do uso de biquínis na praia. Jânio também impôs uma política conhecida como política externa independente, na qual o país realinhava suas relações com os Estados Unidos e abriu caminho para negociações diplomáticas com o bloco soviético. Isso desagradou fortemente os seus aliados conservadores. Jânio, isolado, teve que renunciar à presidência ainda em 1961. Então, veio em janeiro de 1963, João Goulart obteve seus plenos poderes presidenciais, onde sua sucessão presidencial foi caótica, uma vez que o exército não aceitava a posse de Jango, ou seja, de João Goulart, acusando de ser um comunista. O Brasil esteve à beira de uma guerra civil quando uma alternativa política foi adotada. Jango assumiu a presidência em um regime parlamentarista. Esse parlamentarismo durou pouco tempo e, em janeiro de 1963, Jango obteve seus plenos poderes presidenciais e, a partir daí, propôs uma realização de mudanças estruturais no país, que ficaram conhecidas como reforma de base, onde houve mudanças em diferentes áreas do Brasil, e a negociação para sua implementação paralisou o governo de Jango, sobretudo na reforma agrária. Os grupos da oposição, representados pela União Democrática Nacional, passaram a conspirar um golpe contra João Goulart. À medida que o desgaste foi aumentando, os membros do Partido Social Democrático migraram para a oposição. Enquanto tudo isso acontecia, o governo americano interferia nos rumos da política brasileira, financiando eleições de políticos conservadores e instituições para organizar um golpe, que foi a realização do golpe civil-militar, onde o mesmo trouxe um grande empresariado do Brasil. Portanto, civis que estavam reunidos no Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, com liderança de Forças Armadas, o golpe iniciou-se a partir da rebelião de um grupo de Forças Armadas em Juiz de Fora, no dia 31 de março de 1964. Então, a partir daí, em 2 de abril de 1963, Auro de Moura declarou vago o cargo de presidente no Brasil, o que colocou por fim a experiência democrática na Quarta República. E por fim, vale ressaltar que em 31 de março de 1964, o movimento militar derrubou o presidente João Goulart e aí se instaurava a ditadura em nosso país.